A Voz do Povo recebendo aqui nos estúdios 2 advogados. A gente havia prometido, inclusive, né, para o nosso ouvinte, trazer alguns profissionais dessa área do direito e, eventualmente, da saúde também, para informar, né, que o propósito aqui é esse, é contribuir com a notícia de uma forma séria e com o esclarecimento à população. E hoje a pauta aqui, então, vai girar em torno de direito penal, né, com a presença ilustre aqui dos advogados, doutor William Poole, doutor Carlos Koch. Sejam bem-vindos. Bom dia, doutor Carlos, primeiro aqui mais pertinho da gente, né? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite desse meio de comunicação e é uma satisfação estar aqui podendo esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes desse meio de comunicação. Satisfação é nossa em recebê-los. Doutor William, também bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado também pelo convite. É uma enorme satisfação participar aqui e poder contribuir, né, em falar um pouco sobre essa área tão abrangente, né, o direito penal. Sem dúvida abrangente e que acaba envolvendo a comunidade, às vezes de formas que a gente nem imagina, né? Tivemos recentemente uma situação colocada pela própria autoridade policial, onde o delegado explicava que foram cumpridos mandados pelas ruas aí e alguns dentro da própria unidade penal, onde já estariam detidos aí mandantes de crimes. E surge aquela dúvida em relação à informação de tudo isso, de como isso funciona, de por que a pessoa ainda está dando ordem de crime de dentro do presídio para fora. Então, o que a gente gostaria que os senhores, no seu conhecimento, aí, nos ajudassem a explicar para a comunidade por que isso acontece, o que a lei tem autorizado em relação a isso e como se poderia, de repente, amenizar esse problema, né? Vamos lá. Sabemos que toda pessoa, quando é presa, ela fica cerceada da liberdade, mas é garantido outros direitos. A pessoa não perde a condição de ser humano, não perde a dignidade da pessoa humana. Então, vamos lá. Desde o momento que a pessoa ela recebe uma voz de prisão, ela tem que ter seus direitos garantidos, os direitos e garantias fundamentais. Por exemplo, quando a pessoa é presa em flagrante, por exemplo, ela tem o direito de comunicar a sua família, de comunicar o advogado, ela tem direito de ser submetido a uma audiência de custódia, que é importante, após o prazo de 24 horas que a autoridade policial tem para lavrar o flagrante, tem 24 horas depois para que essa pessoa seja submetida à audiência de custódia. Também a pessoa, no momento do seu interrogatório perante a autoridade policial, tem direito ao silêncio. Isso no momento da prisão. Após a prisão, quando essa pessoa passa para uma audiência de custódia, onde a prisão em flagrante é convertida em preventiva, essa pessoa é encaminhada no centro de ressocialização. Ou seja, ela passa a ser um preso provisório. Uhum. Mesmo sendo preso provisório, o detento, ele tem direitos. Esses direitos são garantidos pela Constituição, pela Lei de Execução Penal. Em relação à sua colocação, vamos lá. O preso, ele não pode ficar isolado do mundo externo. Precisa de um contato, é o que está na lei, no caso. Exatamente. Nós temos o artigo 41 da Lei de Execução Penal que garante o contato do preso extramuro com a sociedade, né? O contato externo. Como se dá esse contato? Através de cartas e pode ser até por telefone. Tem unidades prisionais que permitem o preso entrar em contato com familiares ou com amigos. Uhum. Doutor, mas por que isso? Para que serve isso? O preso, ele tem o direito à recuperação, a ser ressocializado. Como nós vamos ressocializar um preso? Nós temos que dar oportunidade para que ele tenha esse contato e possa voltar à convivência. Uhum. E indo para frente, vamos lá. Em relação à carta, o preso pode enviar carta de dentro do presídio? Pode, é assegurado pela Lei de Execução Penal, para manter esse contato. Agora vamos lá. O diretor do presídio, ele pode suspender o envio de carta,
pode suspender o direito de visita, pode interromper o direito de visita em algumas situações? Pode, através de um ato fundamentado, justificado. O diretor do presídio tem esse poder e com base no próprio artigo 41 da Lei de Execução Penal. Vou citar um exemplo. Tem um preso aqui em Sorriso que pertence a uma facção, Comando Vermelho. Uhum. Tem um preso da mesma facção lá em outra cidade, outro estado. Esses presos estão se comunicando através de carta. Vai permitir essa situação? Não. O que pode ser feito? Pode ser feito restringir. Olha, em relação a esse contato aqui, fica restrito. O diretor pode restringir a comunicação, pode restringir o direito de visita, pode, de maneira fundamentada, para garantir a segurança interna, a segurança pública, a disciplina, às vezes para garantir a própria segurança e integridade física do preso ou de visitantes. Importante destacar tudo isso, né, que o senhor bem colocou antes de entrarmos no ar ainda, que são direitos e garantias fundamentais, porém eles podem ser retirados. Pode perder essa prerrogativa o preso lá no caso, né? Pode, na verdade, esses direitos eles podem ficar suspensos ou interrompidos provisoriamente e não de maneira definitiva. Certo. Na verdade, aí vai caber ao diretor do presídio uma análise. Só que nós temos um fato interessante em relação aí à correspondência. Nós temos o sigilo da comunicação. Previsto em lei no Brasil. Previsto em lei, né? É um direito constitucional. Uhum. Então, vamos lá. Realmente, imagina uma situação. Realmente, preso está mandando carta, está saindo do presídio, está recebendo cartas que têm um conteúdo, né, ligado ao crime, ou muitas vezes carta que sai com ordem de execução. Uhum. E aí vejo só o seguinte, a unidade prisional pode interceptar essa carta? E aí como que fica esse direito fundamental, que é um direito constitucional, do sigilo, da à correspondência? Eu entendo, veja só, eu entendo que nesse caso, para quebrar o sigilo, para ter acesso ao conteúdo de uma carta nesse sentido, teria que ter uma ordem judicial. Esse tema é um tema polêmico, e é discutido na jurisprudência, entre doutrinadores do direito penal constitucional. Em 2019, o presidente Bolsonaro até apresentou um projeto de lei permitindo que pudesse ocorrer a interceptação dessas cartas quando fosse necessário para a investigação criminal e para o processo criminal. Esse projeto de lei, ele não restou frutífero, não está valendo essa lei. No caminho. O que está valendo hoje é o artigo 41 da Lei de Execução Penal, que realmente pode suspender, pode interromper esses direitos quando for necessário, quando houver um prejuízo para a segurança pública, para a disciplina interna do presídio, ou quando essa comunicação está colocando em risco a própria integridade física do preso. Perfeito. Perfeita explicação que nos trouxe aqui o Dr. Carlos Koch em relação a essa questão aí dos direitos, né, também de quem está lá na condição de reeducando. E eu gostaria de pedir ainda aos doutores aqui que também atuam em tribunais de júri. Esse é também um assunto que sempre causa bastante curiosidade, né, entre a população. Ontem já houve um julgamento, os senhores, a gente sabe, não estiveram atuando por lá, mas semana que vem teremos mais um e aí sim estarão presentes os doutores aí. Isso. Na terça-feira, dia 27, né, nós teremos um júri. Esse júri é relacionado a um caso que teria acontecido no ano de 2021, em janeiro de 2021, lá em Boa Esperança, onde teria ocorrido um sequestro e, posteriormente, um homicídio e uma tentativa de homicídio. Né? O corpo foi localizado ali no Salto Magés, um corpo já em estado avançado de decomposição. Teve uma pessoa presa, uma mulher, posteriormente teve a investigação, onde nessa investigação teria chegado ao nosso cliente e mais uma outra pessoa
São 2 réus que vão ser submetidos ao tribunal do júri. Um está preso aqui em Sorriso, o outro em Sinop. Nós estamos atuando na defesa apenas de um dos réus. E assim, é um caso que sempre... O crime contra a vida é um caso que sempre causa muita repercussão, né, na sociedade. Tanto é que é o bem mais precioso. É a vida, né? É a vida, né, que todos nós temos. E os 2 serão submetidos ao tribunal, né, e vamos aguardar para o julgamento. Não é hora de se falar nem talvez em expectativas, né? Porque tem algumas restrições nesse sentido. Mas já que estamos no assunto aqui, só para a população saber também, que tipo de crime costuma ser levado ao júri popular para ser analisado pela própria população? Então, o júri popular tem a competência de julgar os crimes contra a vida, né? Sempre os crimes dolosos contra a vida. Crime de homicídio, tentativa. Isso, tentativa de homicídio, até o aborto. Se não for um crime que, digamos, um homicídio que aconteceu involuntariamente, aí não iria obrigatoriamente. Um homicídio culposo, não. Aí ele vai ser Seria analisado. apenas os crimes dolosos contra a vida. Muito bem. Vou deixar o microfone à vontade aí, os senhores também. Eu fico muito feliz que tenham vindo aqui trazer esses esclarecimentos. A população tem muitas dúvidas e a gente aqui também. Então, nada como ouvir quem atua no ramo, né? O penal não é uma atividade fácil, mas aí existe também aquela colocação entre as pessoas, às vezes, assim, mas quem se propõe a defender, entre aspas, bandido, né? O doutor está rindo aqui, mas acho que os senhores já ouviram isso em algum momento da carreira e da vida. Porém, está na Constituição também que todos têm o direito, né? Todos temos direito à defesa. É por aí, né? Sim, nós vivemos em um país democrático, né? Temos que observar o Estado democrático de direito. Sabemos que deve prevalecer sempre a presunção de inocência, né, de todo cidadão. Sabemos que todo cidadão tem direito à defesa. Vemos que ninguém é indigno de não ter defesa, independente do crime que a pessoa cometeu. Nós entendemos também que o Estado deve dar atenção à vítima, né, dos crimes. A vítima também tem que ser olhada com carinho. O Estado tem instituições que podem dar amparo à vítima. Mas, por outro lado, nós não podemos desamparar ninguém negando-lhe a defesa. Se o advogado particular não patrocinar a defesa, nós temos a Defensoria Pública. Nenhum cidadão será julgado sem a defesa. O processo será nulo. O que nós pedimos à sociedade é que compreenda o papel do advogado criminalista. Muitas vezes o advogado criminalista é mal visto, né? O advogado defende bandido, gosta de bandido. Eu sempre coloco o seguinte: nós vamos perceber a necessidade de um advogado criminalista quando nós mesmos sentimos na pele uma acusação, muitas vezes injusta, quando prende um amigo nosso, e familiar. Aí a quem nós vamos recorrer? Então, veja, o advogado está aí para pregar a impunidade. O advogado está aí para defender o direito do cidadão. E volto a frisar, não existe ninguém que não seja digno de ser defendido. E o advogado, quando assume uma defesa, ele deve atuar com empenho, com dedicação. É isso que o Estatuto da Ordem estabelece. Então, nós pedimos à sociedade que entenda, que compreenda o papel do advogado criminal, né? É uma função difícil, complicada. Muitas vezes é o advogado contra toda a estrutura do Estado. É o advogado sozinho. O advogado, ele é o intermediário entre o cidadão e o Estado. Sabemos aí que existe muitas injustiças, ocorrem erros judiciários, né? E aí o advogado está aí para atuar também como fiscal da lei e também buscando a justiça. Não pensamos que o advogado só atua para absolver, muitas vezes para adequar uma pena, né, para que a pessoa seja punida observando o devido processo legal, tenha uma sentença justa, proporcional ao crime cometido. Então, assim, devemos sempre olhar quem cometeu um crime como inocente, até que ocorra
um trânsito em julgado. Até a prova em contrário, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada. A gente percebe que, ó, o senhor falando já vem. E onde fica o direito do cidadão? Aqui o cidadão falando. A gente respeita todo mundo aqui, as Sim. opiniões, e levamos ao ar também, né? Dentro do respeito, obviamente, às opiniões de todos. Por isso, justamente, que a gente convidou os senhores aqui para trazer um pouco de luz para isso. Porque, como o senhor disse bem antes, né, doutor Koch, o cidadão, quando ele é preso por um crime, ou não, até provar, ou seja lá como for, e mesmo que prove que ele cometeu o crime, não deixa de ser um cidadão, né? Então tem que respeitar tudo isso. E vemos, nós respeitamos como advogados o papel da polícia, que faz a investigação, né, que faz a apuração dos crimes, o Ministério Público que propõe uma denúncia, a Justiça, né, o Poder Judiciário que julga, mas nós temos o papel da defesa, que faz parte, que é indispensável. Então, nós concordamos que as pessoas devem responder pelos crimes que cometem, mas que devem responder sempre na medida da culpabilidade. O advogado não está aí para atrapalhar o serviço da polícia. O advogado não quer a porta aberta da cadeia para todo mundo. O que nós queremos como advogados é que seja feita a justiça. Então, respeitamos o papel da polícia, do Ministério Público aqui, elogiamos a conduta, né, dos nossos delegados, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, da juíza doutora Emanuele, que é a corregedora do sistema prisional, do CRS, que está desenvolvendo um papel fundamental no sentido de ressocializar os presos, permitindo que esses presos trabalhem, porque esses presos vão voltar à sociedade. E eles têm que voltar melhorado. O Estado tem o compromisso de reeducá-los, de ressocializá-los. Não temos prisão perpétua nem pena de morte. Um dia menos dia vão voltar à sociedade. Muito bem. Nosso tempo passa muito rápido, então vou agradecer a vinda dos senhores aqui. Sempre à disposição aqui também a Rádio Sorriso para a vossa palavra, pronunciamento. Enfim. Eu que agradeço, né, esse espaço que é aberto aqui para a defesa. Somos advogados criminais, né, tenho a honra de ser advogado criminal, atuo em outras áreas também. E penso assim, o cidadão é preso, mas ele não perde a condição de ser humano. Por outro lado, entendo a sociedade, a vítima também tem que ser cuidada, o Estado tenha os órgãos devidos para dar a devida proteção à vítima. Então seria isso, agradeço e estou à disposição de vossas pessoas para um próximo encontro. Obrigado, doutor Carlos Koch, obrigado também, doutor William Poole, né, que esteve com a gente aqui. Isso. Satisfação em recebê-lo também, doutor. A satisfação doutor. foi minha, viu? Estamos sempre à disposição aí para contribuir.